Pessoal, vamos rapidamente aqui passar os demais dispositivos da Lei 9784 sobre a teoria das nulidades. Nós já vimos que a administração, segundo o artigo 53, deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, o dever de anular é uma obrigação, é um dever porque a administração não compactua com ilegalidades. Então, ela deve anular atos administrativos ilegais. Agora, se o ato se tornou inconveniente ou inoportuno, ele vai ser revogado. E aí é um poder, é uma faculdade da administração, ela pode revogar os atos inconvenientes ou inoportunos. Mas atenção, pessoal, tem que observar os direitos adquiridos. Se esse ato inconveniente ou inoportuno está gerando um direito para determinada pessoa, esse direito da pessoa tem que ser ressalvado nessa revogação, tem que respeitar o direito adquirido. Outro ponto relevantíssimo que vem sendo muito cobrado em provas de concurso é a necessidade de se dar o contraditório para aquele que vai ser afetado com a anulação ou a revogação de um ato administrativo. Se eu, por exemplo, professor Daniel, procurador do Distrito Federal, tenho lá no meu contra-cheque uma parcela que decorre de um ato administrativo editado lá em 2012. Aí eu estou recebendo essa parcela e chega um gestor, um governador, vem e declara ilegal o ato que estava me beneficiando, o ato que me dava aquela parcela. Se eu estou recebendo aquela parcela, eu sou servidor, estou sendo beneficiado com aquela parcela, esse ato do governador, antes dele ser praticado, ele tem que me ouvir, ele tem que me dar o contraditório. Se o ato que vai ser retirado do mundo jurídico vai ser declarado ilegal, vai ser revogado, beneficia o João tem que ter o contraditório e ampla defesa em favor dele antes desse ato ser retirado do mundo jurídico. Então, se houver beneficiado daquele ato, esse beneficiado tem que ser ouvido em contraditório e ampla defesa, tem que se instaurar o contraditório e ampla defesa para anular ou revogar ato que vai beneficiar um indivíduo específico. Então, muita atenção, observação da ampla defesa do contraditório para se anular ou revogar atos que têm benefício de terceiros. Entrando aqui em outro dispositivo do artigo 54, nós falamos da Lei 9784, artigo 54. Nós falamos que existe a convalidação em que o ato não vai ser retirado do mundo jurídico porque ele tem um vício sanável. E uma das formas de convalidação é a convalidação tácita, que é a decadência. A administração tem 5 anos para anular seus atos, que se ela não fizer isso, se opera decadência, vai convalidar o ato tacitamente. Isso está previsto no artigo 54 da Lei 9784. Vamos ver aqui na tela como que o artigo 54 trata do tema. O direito da administração de anular os seus atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Olha o servidor mafezento aqui. Isso é um raio, viu, pessoal? Desenho muito bem. Então, a administração tem 5 anos para anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Se ela não fizer isso em 5 anos, vai se operar a decadência. Esses 5 anos conta-se da data em que o ato foi praticado.
Então, se um decreto de um governador deu uma parcela, uma gratificação a um servidor público, esse decreto vai ser anulado. Só que esse decreto, para ele ser anulado, ele tem que ser anulado em 5 anos. Senão, vai decair o direito da administração de anular esse decreto contado da data em que for praticado. Eu disse, e você tem que ter atenção, não se opera decadência para o mafezento. Mafezento não tem a favor dele esses 5 anos. Então, se o servidor que recebe a parcela estava de má fé, a administração vai poder anular esse ato até daqui a 200 anos, 1000 anos, porque não se opera decadência. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, se for uma parcela remuneratória, por exemplo, que vai aí seguir a vida inteira do servidor, o prazo de decadência vai se contar a partir do primeiro pagamento. Então, a partir aqui do primeiro pagamento, começa a contar os 5 anos. Parágrafo 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe em impugnação à validade do ato. Então, se a autoridade impugnou a validade do ato, ela já está no seu exercício do direito de anular o ato administrativo. Agora vamos analisar aqui o artigo 55, pessoal. O artigo 55 é o que fala da convalidação. A gente já viu o conceito de convalidação, já vimos convalidação tácita expressa, e agora vamos ver como que como que a lei 9784 trata da convalidação. É um artigo só. Em decisão na qual se evidenciem não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, você vai chegar lá na sua prova e vai verificar se o dispositivo, se a frase lá assertiva está correta ou não. E aí, a assertiva é sobre convalidação. Você tem que verificar 3 coisas para que seja possível a convalidação. Primeira coisa, você sabe, o defeito do ato deve ser sanável. A gente só convalida um ato que tenha defeito sanável. Segundo requisito, a convalidação não pode gerar lesão ao interesse público, pessoal. Não pode gerar lesão ao interesse público. E o terceiro requisito, a convalidação não pode gerar prejuízos a terceiros. Então, Lei 9784, artigo 55, para que haja convalidação, primeiro, mais importante, defeitos sanáveis. Segundo, não pode gerar lesão ao interesse público. E terceiro, não pode gerar prejuízo a terceiros. É assim que a Lei 9784 trata da convalidação, lembrando, não se esqueça da hipótese da decadência, que é, em outras palavras, uma convalidação tácita. Vamos para o último ponto aqui da teoria das nulidades na Lei 9784, que é uma comparação entre a redação da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 53 da Lei 9784. Por que eu estou trazendo essa comparação aqui para você? Porque, meu caro, examinador é um sujeito tinhoso. Examinador tem hora que ele vai cobrar a redação da súmula 473 e falar que está correta, e tem hora que ele vai cobrar a redação do artigo 53 e falar que está correto. Então você tem que ter conhecimento das duas redações para você marcar corretamente a questão. E a diferença básica entre essas duas redações está na palavra deve. Deve. Eu disse para você que, na hipótese de vício de legalidade, a solução é a anulação do ato.
e a administração deve anular o ato porque ela não pode conviver com um ato ilegal. Ela deve olhar sempre para o princípio da legalidade. Só que a gente vê aqui a súmula 473, a gente se assusta. Por quê? Porque fala que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. E aqui no artigo 53 está, corretamente, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Então, se o seu examinador colocar essa redação até aqui, você tem que marcar correto, mesmo aqui estando a palavra pode, porque o seu examinador está pegando a redação da súmula 473. E se ele colocar a palavra deve, você tem que marcar correto também, porque ele vai estar pegando a redação do artigo 53. Então, se ele cobrar a palavra pode e falar que está errado, você vai ter que recorrer daquele gabarito, porque a súmula 473 não foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal e ela ainda está aí, podendo ser utilizada para ser cobrada em concursos públicos. Vamos terminar de ler a súmula 473 porque ela fala de mais coisas. Olha só, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. O que é esse finalzinho aqui? Ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Quer dizer que um ato administrativo, aqui no nosso caso, a gente está falando da autotutela. Teoria das nulidades tem a ver com o poder de autotutela, que é o poder da administração de se autocorrigir, de corrigir seus próprios atos. Então, a administração ela tem o poder de olhar para o próprio umbigo e anular seus próprios atos se ela verificar que esse ato é ilegal. Então, ela está exercendo o poder de autotutela. Essa é uma das formas de controle do ato administrativo, é o controle interno, é o controle que ela está olhando para o seu próprio umbigo. Só que há a forma também de controle externo, ou exercido pelos tribunais de contas, ou pelo Poder Judiciário. E aqui a súmula 473 fala desse controle externo exercido pelo Poder Judiciário, porque ele fala que é ressalvada a apreciação judicial. Mesmo se a administração anular o seu próprio ato, se ela achar que ele é ilegal, o interessado que se prejudicou por isso pode correr lá no Poder Judiciário e entrar com ação para tentar rever a situação. Então, é possível se discutir judicialmente uma hipótese de anulação. E uma hipótese de revogação, professor? É possível eu entrar na justiça para analisar um ato administrativo que promoveu uma revogação de outro ato? É sim, meus caros. O Poder Judiciário pode analisar, sim, a regularidade desse ato que revogou um ato anterior. Só que o Poder Judiciário, em regra, não pode entrar nas razões de conveniência e oportunidade da administração. O Poder Judiciário vai poder analisar a legalidade desse ato que promoveu essa revogação, mas não vai poder analisar o que estava na mente ali, nos critérios de mérito, nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador para decidir aquele caso. Muito cuidado com isso. Essa situação, esse ato de revogação pode sim ser questionado perante o judiciário, mas quanto aos seus aspectos legais. Por exemplo, se a autoridade administrativa utilizou da forma adequada para revogar o ato, se ela, por exemplo, conferiu contraditório e ampla defesa para o interessado revogar quando ela foi revogar aquele ato, mas razões de mérito, de conveniência e oportunidade, o juiz não pode entrar no cérebro do administrador para avaliar se aquela decisão dele
foi conveniente e oportuna, foi correta sobre o aspecto de mérito, sobre o aspecto da discricionariedade do administrador. Muito cuidado com isso. Os tribunais já até decidiram alguns casos, adentrando um pouco no mérito do que o administrador estava pensando. Mas para concurso público, essa é uma hipótese excepcionalíssima. É uma hipótese excepcionalíssima. Se o seu examinador falar a seguinte frase: o Poder Judiciário não pode entrar em aspectos de mérito para analisar um ato administrativo. Correto. Em regra, o Poder Judiciário não pode entrar em aspectos de mérito para analisar a regularidade de um ato administrativo. Correto. Essa é a regra. Se ele falar excepcionalmente, o Poder Judiciário pode analisar as razões de mérito de um ato administrativo sob o aspecto da proporcionalidade, da racionalidade e da razoabilidade, você também vai marcar correto, porque ele usou a palavra excepcionalmente. O Poder Judiciário pode ingressar em aspectos de mérito para analisar os aspectos de proporcionalidade e razoabilidade. Eu coloco para você sempre aí no meu PDF um caso decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal analisou razões de mérito da administração pública para cortar cargos em comissão. Havia uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, não me lembro agora, que tinha lá em seus quadros 80 cargos em comissão e apenas 25 servidores efetivos. E aí eles editaram uma lei para aumentar de 80 para 100. Aí o Supremo falou: não, isso aí é uma discricionariedade, você saber quantos servidores aí, cargos em comissão você precisa, mas sob o aspecto da proporcionalidade, excepcionalmente, eu vou adentrar nesse aspecto de proporcionalidade e vou cortar esses cargos aí, porque tem uma desproporção muito grande entre servidores efetivos e cargos em comissão. Aí, nessa hipótese excepcionalíssima, em razão de argumentos de proporcionalidade, o Poder Judiciário ingressou no mérito do administrador aí e cortou e declarou nulo aquele ato. Então, excepcionalmente só, em regra, razões de conveniência e oportunidade, o Poder Judiciário não pode adentrar. E muita atenção, o ato praticado por razões de conveniência e oportunidade pode sim ser questionado perante o Judiciário, mas, em regra, pelas suas razões de legalidade, pelos seus critérios de legalidade, que são aqueles: observou contraditório ou não? O ato é formalmente regular ou não? E assim por diante. Então, com essas últimas explicações sobre a teoria das nulidades aqui na nossa Lei 9784, nós podemos resolver alguns exercícios, sem antes recordar temas básicos aqui desse nosso vídeo, que são os artigos 53, o prazo de 5 anos de decadência que não se aplica para aquele que está de má-fé, para o mafezento, a possibilidade de convalidação dos atos com vícios sanáveis quando não há lesão a interesse público e nem a direito de terceiros. E vimos também a comparação entre a redação da súmula 473 e do artigo 53 da 9784. A palavra pode anular os atos aparece na súmula 473, o que não é muito correto, e a palavra deve anular seus próprios atos quando ilegais aparece no artigo 53 da Lei 9784. Vamos para as questões para a gente ficar afiado e você detonar aí na sua prova. Vamos para a tela, pessoal. Considere que a diretoria colegiada da ANS tenha indeferido, por intempestividade, recurso apresentado contra determinado ato administrativo e que tenha determinado ex officio a anulação do ato impugnado, em razão de reconhecer a sua ilegalidade. Nessa situação, a diretoria colegiada da ANS violou o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Vamos com calma, pessoal. Na teoria das nulidades,
a gente costuma falar que a administração deve anular seus atos ilegais. A administração anula seus atos ilegais independentemente de provocação, meus caros. O poder de autotutela dá o poder para a administração pública olhar para o seu próprio umbigo, independentemente de pedido de qualquer um para que aquele ato seja anulado. A única coisa que a administração observa é a Constituição, princípio da legalidade. Estou vendo um ato ilegal aqui, vou anular e não me importa se alguém pediu para eu anular ou não. Eu posso sim, eu, administração, posso sim anular um ato administrativo de ofício, sem provocação. Primeiro ponto aqui dessa questão, essa parte aqui está certo. A administração pode anular de ofício o ato, em razão de reconhecer a sua ilegalidade. Anulou em razão de ilegalidade. Agora, olha a conclusão aqui da questão. Nessa situação, a diretoria colegiada da ANS violou o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos? Ora, pessoal, muito cuidado com esse princípio. É uma presunção de legitimidade, ou seja, os atos administrativos eles presumem-se legais, regulares, mas isso não quer dizer que pode haver uma prova que lida essa presunção e detone essa presunção e essa presunção caia por terra. É presunção de juris tantum, que se diz no direito. Presunção iuris tantum. É a presunção relativa, a presunção que admite prova em contrário que a detone e acabe com essa presunção. No caso aqui, a diretoria da ANS verificou que há sim ilegalidade no ato. Se ela constatou que há ilegalidade no ato, acabou, foi ilidida a presunção de legitimidade e o ato pode sim ser anulado se estipar do mundo jurídico. Então, está errada essa conclusão, porque olha aqui o que a questão fala. Nessa situação, a diretoria colegiada da ANS violou o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Não violou coisa nenhuma. Ela apenas detonou com a presunção, ilidiu a presunção diante da flagrante ilegalidade constatada. Então, o gabarito desse item aqui, errado. Próximo item. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis podem ser revalidados pela própria administração. Revalidado aqui, meus caros, é sinônimo de convalidado. Ele revalidou, ele convalidou. Outro sinônimo de convalidado é sanado ou sanatória. Sanatória de atos administrativos nada mais é do que convalidação de atos administrativos. Vamos aos 3 requisitos. Defeitos sanáveis, primeiro requisito para convalidar. Lesão ao interesse público. Não haver lesão ao interesse público. Segundo requisito, não pode haver lesão ao interesse público. Terceiro requisito, não haver prejuízo a terceiro. Então, aqui estão todos os requisitos do artigo 55 da Lei 9784 para se promover a convalidação de um ato administrativo, por isso a questão está correta. Prova de procurador do TCDF, meus caros. Vamos ver se você está preparado aí para ganhar 20 mil reais por mês. 20 mil reais por mês quer dizer um 13º de 40 mil reais. E é 20 mil todo mês, hein, pessoal? Esse mês é 20 mil, mês que vem é 20 mil, daqui a 3 meses é 20 mil. Vamos lá. Constitui exteriorização do princípio da autotutela, ao que nós falamos. Revogação e anulação refletem a autotutela da administração. Então, constitui exteriorização do princípio da autotutela a súmula do STF que evidencia que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Deles não se originam direitos quer dizer efeitos ex tunc, porque os atos nulos no direito administrativo não se originam efeitos. Ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Questão muito fácil para ganhar 20 mil reais, pessoal. Basta
você saber que a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal reflete o princípio da autotutela da administração, poder que a administração tem de olhar para o próprio umbigo e corrigir seus próprios atos. Questão baba corretíssima. Questão de juiz, meus caros. Mais uma questão aqui para ver se você pode ganhar 21, 22, 23 mil reais. O princípio da autotutela administrativa, consagrado no enunciado número 473 das súmulas do STF, que é a redação da súmula, que você já sabe, fundamento invocado pela administração para desfazer ato administrativo que afete interesse do administrado, desfavorecendo sua posição jurídica. Letra A. O princípio da autotutela, ele está falando do princípio da autotutela. Confunde-se com a chamada tutela administrativa? Não, pessoal. B. Prescinde da instauração de prévio procedimento, dispensa autorização de prévio procedimento administrativo? Não, não dispensa, porque se o ato for afetar interesses de algum beneficiário, deve-se proporcionar ao contraditório e ampla defesa. Então, o poder da autotutela não dispensa o prévio processo administrativo. C. Exige prévia instauração de processo administrativo para assegurar o devido processo legal? Correto, meus caros. Se a administração vai anular ou revogar um ato que afete interesses de administrado, e é justamente esse o ponto da questão, afete interesse do administrado, a administração deve sim promover o processo administrativo e assegurar o devido processo legal para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Então, a anulação e revogação de ato administrativo que afete interesse do administrado, tem que haver processo administrativo para assegurar o devido processo legal. Gabarito letra C, muito boa questão para você ganhar 21 mil reais. Então, com essas questões, nós fechamos o tema aqui da teoria das nulidades na Lei 9784 e encerramos esse vídeo também, mas ainda não encerramos o estudo da 9784. Vamos prosseguir adiante com as últimas fases do processo administrativo, que são recurso e revisão, mas isso fica para o próximo vídeo. Fique ligado, grande abraço, até a próxima.